Ela confiou no homem que mais amava, e na amiga que mais protegeu. Mas, numa noite de neve, descobriu que a mentira era maior do que qualquer amor. Hoje, ela vai contar tudo, do silêncio à vingança, da dor à liberdade. Fique até o final e descubra o fim da falsa promessa. Dizem que a verdade é como a neve, pode cobrir tudo, mas cedo ou tarde derrete, revelando o que estava escondido por baixo. E foi exatamente assim que começou o meu inverno de mentiras. Eu me chamo Helena. Por fora era a esposa ideal. Por dentro eu já tinha aprendido a engolir silêncio e a ignorar o cheiro de perfume barato em camisas caras. Mas naquela manhã, o céu parecia cuspir gelo sobre a cidade. Era uma tempestade perfeita para engolir segredos. Enquanto meu marido Alexandre ainda dormia, eu observava seu rosto sereno. Aquele mesmo rosto que há anos eu beijava com amor. Hoje eu olhava como se fosse um estranho. Talvez fosse mesmo. Na tela do meu telemóvel, uma mensagem: volto tarde. Te amo. Fria, automática, costurada de mentiras. Eu soube naquele instante que eu precisava de provas, não de promessas. No dia seguinte, a neve caía sem piedade, sufocando as ruas, os carros, as vozes. Eu respirava fundo enquanto caminhava até a estação de comboio. Minha mente fervia, mas meus passos eram calmos. No bolso, um papel amassado com o endereço anotado à pressa, quase rabiscado. O endereço que ele esqueceu de apagar do histórico do computador. Burro! Tão cuidadoso com as palavras, tão descuidado com os rastros. Dentro do trem, meu reflexo na janela me encarava. Eu não era mais a mulher que fingia não ver, não era mais a esposa que engolia desculpas. Eu era uma fera acordada, e a fera não queria gritar, queria ver. Ver com os próprios olhos antes de esmagar cada pedaço da ilusão que ainda me prendia a ele. O bairro era feio. Prédios velhos, escadas de cimento rachado, janelas embaçadas por vidas escondidas. Meus dedos tremiam ao digitar o código no interfone. 3 vezes. Nada. Atrás de mim, risadas infantis. Uma mãe, uma menina de gorro rosa. A pequena apertou um botão, a porta destravou com um clique quase cruel. Eu entrei. No corredor úmido, cada passo soava como uma martelada na minha coragem. 2º andar. 3º. O cheiro de mofo misturava-se ao perfume pesado que escapava por debaixo de uma porta cinzenta. A porta dele. A porta deles. Minhas mãos pairaram no ar hesitando, implorando para recuar. Mas eu não podia mais voltar. Então eu ouvi. Primeiro um suspiro abafado. Depois, uma risada curta, íntima, suja. E então a voz dela, reconhecível como uma lâmina na minha carne. Vamos, Alex. Meu coração explodiu no peito. Foi aí que eu soube. Não precisei de mais nada. Meus punhos bateram na porta com força, 1, 2, 10 vezes. Dentro, o silêncio engoliu os gemidos. Sussurros apavorados, passos correndo. A maçaneta girou. E eu vi. Eu vi tudo de uma só vez. A traição, o nojo, a farsa. E vi o rosto dela, Laura. Minha suposta amiga. Rosto corado, cabelo desgrenhado, roupão curto que mal escondia a vergonha. Helena, o que você tá? Ela não conseguiu terminar. Eu não gritei. Não chorei. Apenas murmurei com uma calma que queimava por dentro. O que eu sou pra você? Uma piada? Uma idiota? Atrás dela, Alexandre. Olhos arregalados, cabelo molhado. Patético. Quis rir, mas o riso ficou preso na garganta como fel. Eu avancei um passo. Ele tentou segurar meu braço. Eu arranquei. Não encosta. Nem ousa falar. Vocês dois merecem exatamente isso. Um ao outro. Laura balbuciava desculpas, palavras vazias que caíam como cacos inúteis. Eu a encarei como se ela fosse um inseto na minha pia. Eu te abriguei quando tua mãe morreu. Te dei teto, comida, minha amizade. E você me pagou assim? Com a minha cama. Alexandre tentou interromper. Helena, amor, foi um erro, eu ri. Riso curto, seco, como uma faca riscando vidro. Amor? Não usa essa palavra. Ela nunca foi tua. No bolso, minhas mãos encontraram a pequena caixa que eu carregava. Meu presente para ele. 2 botões de punho de prata gravados com as nossas iniciais. Símbolo de 9 anos desperdiçados. Eu atirei a caixa nele. Bateu em seu peito e caiu no chão gelado do corredor. Fica. Fica com ela. Fica com essa mentira. Eu fico comigo. Virei as costas antes que meus joelhos cedessem. Desci as escadas devagar, cada degrau uma faca, cada passo um grito que eu não dei. A rua me recebeu com uma ventania que me rasgou o rosto, mas não importava. O frio já estava dentro de mim, e lá ele nunca mais sairia. Na estação, sentei num banco, abraçada ao silêncio. Uma senhora ao meu lado ofereceu um lenço. Eu recusei com um sorriso trêmulo. As lágrimas não caíram.
Eu estava vazia, mas era um vazio limpo, livre de promessas podres. Acabou. Sussurrei para mim mesma, vendo os flocos de neve caírem, cobrindo tudo, lavando tudo. E naquele instante jurei, do meu inverno, só eu sairei viva. Voltei para casa naquela noite como que em volta de um velório. Não de um corpo, mas de um sonho. Abri a porta devagar, respirei o cheiro familiar da sala, livros, velas, a poltrona onde ele fingia ler. Tudo parecia zombar de mim. Passei os dedos pela estante, toquei nas molduras das fotos, uma por uma. Eu sorrindo ao lado dele. Eu segurando sua mão num aniversário qualquer. Todas mentiras congeladas em retratos felizes. Coloquei tudo numa caixa. Fotos, cartões de amor, pequenas lembranças que eu costumava guardar como tesouros. Hoje eram pesos, âncoras presas à garganta. Fechei a tampa, sentei no chão ao lado e deixei o silêncio me engolir. Na cozinha preparei um chá. Mãos firmes, água fervendo. Cada bolha subindo era um sopro de coragem. Peguei meu caderno de anotações. Ele sempre zombava do meu hábito de escrever tudo. E comecei uma lista. Uma lista de tudo que eu precisava desfazer. Contas conjuntas, herança, seguro de vida, contrato de aluguel. Risquei palavra por palavra como quem descasca uma ferida. No fundo, eu não queria vingança. Eu queria justiça. Não há que se grita, mas há que se constrói na surdina com fatos, provas, cláusulas legais. O telefone tocou na sala. 3, 4 toques. Eu não atendi. Sabia quem era. Sabia o que ele diria. Desculpa, foi só um erro, volta pra mim, eu vou ser um homem melhor. A mesma ladainha que um dia me fez acreditar. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol quebrar o cinza da madrugada, eu estava em frente ao prédio do advogado. Do outro lado da rua, vi meu reflexo na vitrine de uma farmácia. Cabelo preso, olheiras profundas, mas olhos vivos. Não era mais a esposa perfeita. Era a mulher que sobreviveu. Quando o advogado me recebeu, tentei não tremer. Sua voz era calma, fria como o gelo que ainda cobria as calçadas. Ele folheou os papéis, anotou datas, fez perguntas que me rasgavam por dentro. Há registros de infidelidade? Movimentações de dinheiro suspeitas? Testemunhas? Eu respondia tudo com a mesma firmeza. Cada palavra era uma martelada no caixão do meu antigo casamento. Vamos começar o processo. Mas esteja preparada, Helena. Ele vai tentar voltar, chorar, prometer o céu. Eu sorri, um sorriso pequeno, mas inquebrável. Eu não sou mais quem ele deixou. Na rua, a neve começava a derreter, revelando o asfalto sujo por baixo. Assim também era minha vida agora, feia, crua, mas real. Quando voltei para casa, encontrei 3 mensagens no correio de voz. A primeira dele: por favor, Helena, me escuta. Eu errei feio, mas a gente pode consertar. A segunda de Laura: não sei o que dizer. Eu nunca quis te machucar. Tive vontade de gargalhar. Nunca quis. Nunca. Desliguei antes de ouvir o resto. A terceira de minha mãe, preocupada, adivinhando pela minha voz de dias atrás que algo estava errado. Respirei fundo e não liguei de volta. Ainda não. Deitei na cama onde ele dormiu comigo e com ela. Cada lençol, cada travesseiro parecia gritar. Então eu levantei, arranquei tudo, levei até a lareira da sala e queimei. Vi o fogo subir, dançar, devorar lembranças como quem limpa a carne de um osso. Doeu? Sim. Mas na dor, havia força. 3 noites depois, meu telefone vibrou de novo. Era ele. Eu atendi. Pela primeira vez. Helena, sou eu. Eu sei. Silêncio. Um suspiro do outro lado. Eu não sei viver sem você. Laura não significa nada. Foi só um erro, uma fraqueza. Eu preciso de você. Eu te amo. Dei uma risada curta, quase triste. Alex, você não me ama. Você só ama o espelho que eu te mostrava. E esse espelho quebrou. Ele fungou, talvez chorando. Eu não senti nada. Nem ódio, nem pena. Eu vou mudar, Helena. Eu juro. Eu faço terapia, eu faço tudo. Fechei os olhos. Vi nosso casamento como um filme riscado, repetindo falas velhas, promessas ocas. Eu também vou mudar, Alex. Vou mudar de vida. Sem você. E por favor, não faça isso. E já está feito. Desliguei. A ligação ecoou como um tiro num corredor vazio. Pela janela vi as luzes da cidade piscando, indiferentes. Eu também precisava ser assim, fria, impassível, viva. A primeira audiência foi marcada. Eu caminhei até o tribunal de cabeça erguida. Na entrada vi Alexandre parado, encolhido num banco de madeira, paletó amarrotado, olhos inchados. Quando nossos olhares se cruzaram, ele abriu a boca para falar. Eu ergui a mão. Um gesto mudo, firme. Sem palavras. Não era mais meu tempo de escutar desculpas.
Dentro da sala de audiências, sentei reta, costas eretas, mãos cruzadas no colo. Ele falava, chorava, dizia que me amava, que precisava de mim. O juiz mal ergueu uma sobrancelha. Para ele, era só mais um casamento desmoronando. Para mim, era o fim de uma mentira que me custou anos. Quando saí dali, não senti vitória. Senti alívio. Um alívio tão pesado que precisei encostar na parede do corredor para respirar. Na rua, o vento me acertou em cheio. Mas não me derrubou. Nunca mais. E naquele frio que ainda cortava a pele, eu soube. A mulher que saiu dali não precisava mais de promessas. Só precisava dela mesma. Naquele mesmo dia, deixei para trás o prédio do tribunal como quem abandona uma casa em ruínas. No bolso do casaco, carregava apenas a certidão de divórcio e a chave de um apartamento minúsculo que eu acabara de alugar, longe de tudo que lembrava ele. Cada passo que eu dava pela calçada gelada era um passo fora da sombra de Alexandre. Cheguei na nova morada quando o sol se punha atrás de prédios pálidos. Subi as escadas apertadas, girei a chave e entrei. Uma sala sem móveis, paredes brancas, janelas rangendo com o vento. O silêncio era tão espesso que doía nos ouvidos. Mas era meu silêncio. Limpo, sem mentiras sussurradas depois do sexo. Sem promessas de fidelidade quebradas na primeira esquina. Soltei uma risada sem força. Ali estava eu, mulher de 30 e poucos anos, sozinha numa caixa de cimento gelada com uma mala, 2 caixas e um coração em reconstrução. Deixei a mala no chão. Sentei no único tapete que trouxe e fiquei olhando o teto. Cada rachadura parecia me perguntar, e agora? Agora? Agora eu respiraria. Agora eu recomeçaria. Na manhã seguinte, acordei com o celular apitando mensagens. Uma delas era de um número desconhecido, Laura. Não apaguei sem ler. Queria ver o fundo do poço antes de tapá-lo para sempre. Helena, eu sei que não tenho direito, mas preciso falar com você. Por favor, me ouve. Eu não respondi. Fui direto para a cozinha improvisada, fiz um café amargo e tomei olhando pela janela o mundo que não parava para ninguém. Eu não era exceção. E isso, estranhamente, me dava força. Passei o dia encaixotando lembranças que ainda carregava. Vestidos que ele elogiava, perfumes que ele gostava, joias dadas em aniversários inventados para encobrir traições. Cada peça ia para uma sacola. Amanhã cedo, eu doaria tudo. Não queria mais nada que tivesse o cheiro dele. No meio da tarde, meu telefone tocou. Desta vez não era Laura nem Alexandre. Era minha mãe. Respirei fundo e atendi. Filha. A voz dela era baixa, ansiosa. Você está bem? Estou viva, mãe. Melhor que antes. Suspirei, sentindo o peso que essas palavras ainda tinham. Ele tentou falar comigo. Disse que está perdido, que te ama. Do jeito dela ainda tentava costurar rasgos invisíveis. Deixa ele se perder, mãe. Eu não sou o caminho de volta dele. Do outro lado da linha, um silêncio de compreensão. Pela primeira vez, ela não insistiu. Terminamos a ligação com um cuida de ti que soou como um abraço quente. Quando desliguei, meu peito parecia mais leve. Pus uma música, arrastei caixas, varri o chão. Em meio ao cheiro de poeira e tinta fresca, dancei sozinha pela sala vazia. Ria, chorava. E entre um soluço e outro, eu sabia, eu ainda estava aqui. No dia seguinte, saí cedo para resolver documentos, abrir nova conta no banco, registrar meu nome de solteira outra vez. Cada assinatura era como abrir um cadeado que me prendeu por quase uma década. No fim da tarde, parei numa cafeteria perto de casa. Pedi um chá de camomila. Sentei perto da janela. Observei a rua viva, crianças rindo, gente apressada, casais trocando beijos distraídos. E ali eu não senti inveja. Senti esperança. Talvez, um dia, eu também risse assim de novo. Enquanto folheava o caderno que levava sempre na bolsa, notei uma sombra parar diante da minha mesa. Levantei os olhos devagar. Não era ele. Não era Laura. Era um rosto novo. Um homem de barba curta, olhar tranquilo, sorriso gentil. O tipo de pessoa que não tenta te decifrar à força. Desculpa incomodar, disse ele segurando uma caneca fumegante. É que não tinha outra mesa livre. Posso? Assenti, surpresa. E por um instante vi meu reflexo na janela ao lado dele. Não era mais a mulher traída, humilhada, carregando cicatrizes abertas. Era só Helena. E era o bastante. Conversamos sobre trivialidades, o frio que não dava trégua, livros, filmes antigos. Nenhum assunto pesado. Nenhum passado para se explicar. Quando ele se despediu, apenas sorriu de leve, deixando escapar, espero te encontrar de novo por aqui. E saiu, sem pedir meu telefone, sem prometer nada. Eu fiquei ali, sozinha de novo. Mas desta vez a solidão não era um buraco. Era um jardim em construção.
E naquele espaço dentro de mim, que Alexandre nunca pôde possuir, eu plantei a primeira semente de uma nova vida. Naquela noite, deitada no meu colchão jogado no chão, senti o vento passando pelas frestas da janela e pensei em tudo que havia perdido, tudo que ainda teria que enfrentar. Mas pela primeira vez não tive medo. Fechei os olhos, respirei devagar e sorri, porque às vezes ser forte não é gritar vingança, é apenas seguir em frente, de cabeça erguida e coração aberto para si mesma. Alguns meses passaram como quem vira a página de um livro rasgado. E eu, Helena, escrevi cada linha nova com mãos firmes, ainda que por dentro minhas feridas sangrassem em silêncio. A dor não desapareceu de um dia para o outro, mas deixou de ser corrente. Virou marca, lição e impulso. Meu apartamento, antes vazio e frio, agora tinha flores no parapeito da janela, cheirava a café fresco pela manhã e abrigava risos que eu mesma cultivava, risos meus, só meus. Em cada canto pendurei quadros que pintei em madrugadas insones. Nenhum retratava Alexandre. Nenhum lembrava Laura. Eles eram apenas fantasmas que eu aprendi a deixar do lado de fora. Um domingo de manhã, enquanto folheava um livro novo, recebi uma mensagem. Era de um número salvo há meses, mas nunca mais usado. Alexandre. O primeiro impulso foi ignorar, mas algo dentro de mim sussurrou: leia. Não por ele. Por você. Helena, sei que não tenho direito, mas queria dizer que estou fazendo terapia. Que mudei. Que sinto falta de você todos os dias. Sei que é tarde demais, mas precisava escrever isso. Li de novo. 2 vezes. E então, sem sentir raiva, apenas uma pontada de pena, apaguei a mensagem. Ele fazia parte de uma vida que eu já não carregava nos ombros. Dias depois, fui surpreendida no portão do prédio por Laura. Mais magra, os olhos fundos, a mesma pressa no sorriso falso. Ela segurava uma sacola, como se quisesse provar algo. Disse, quase sussurrando: Helena, precisamos conversar. Eu a encarei em silêncio. O vento agitava seus cabelos desalinhados. E eu enxerguei finalmente quem ela era. Não uma rival, não uma serpente, mas uma mulher fraca, perdida, tão enganada quanto eu fui um dia. Não precisamos, Laura. Eu estou bem. E isso basta. Ela insistiu, começou a falar de problemas, de mágoas, de como Alexandre a traiu também depois de mim. Eu ergui uma mão, calma. Laura. Tudo isso já não me pertence. Você não me deve nada, eu não te devo nada. Somos livres uma da outra. Cuida de ti. É tudo o que eu te desejo. Virei as costas. Deixei para trás o passado, a culpa, a repetição. Enquanto subia as escadas até meu apartamento, senti meus passos mais leves do que nunca. Naquela noite, sentei à mesa para jantar sozinha. Mas não era mais solidão. Era companhia. Eu comigo mesma. A única que eu realmente precisava perdoar. Quando a campainha tocou, sorri antes mesmo de abrir a porta. Era o homem da cafeteria, Henrique. Agora já era um rosto frequente na minha rotina de recomeço. Ele segurava uma torta de maçã, tímido como sempre. Trouxe sobremesa. Posso entrar? Eu ri abrindo espaço para ele. Não era amor. Ainda não. E talvez nunca fosse. Mas era real, limpo, sem promessas de eternidade. Apenas 2 desconhecidos, aprendendo a existir no agora. Conversamos sobre trivialidades, música, viagens que sonhávamos. Nenhuma palavra sobre o passado. Era como se ele fosse o lembrete constante de que o futuro ainda cabia em mim, inteiro meu. Quando ele se despediu, ficou parado na porta, olhando meus olhos como se quisesse ler pensamentos. Você é diferente, Helena. Disse baixo. Sou eu mesma, Henrique. Pela primeira vez em anos. Ele sorriu. E eu fechei a porta devagar, sentindo o peito calmo, a casa viva. Na madrugada, antes de dormir, abri o caderno velho onde escrevi toda a dor. Li algumas páginas manchadas de café e lágrimas. Depois fechei de vez e coloquei no fundo do armário. Não para esquecer, mas para lembrar, eu venci. Deitei, coberta até o queixo, ouvindo a respiração da cidade que nunca dorme. Lá fora alguém ainda tropeçava nos mesmos erros que eu. Mas aqui dentro, só havia espaço para o que renascia. Pela primeira vez, sem medo, adormeci sussurrando para mim mesma. Eu sou meu próprio lar, e nele ninguém mais mente.